Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. É um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez e que o Deus, o Eterno, continue abençoando a vida de cada um e eu espero que vocês estejam bem. Bom, perdão a garganta que eu estou meio gripado, mas vamos fazer agora um primeiro estudo de julho. Repreensões aos líderes, primeira parte. Infelizmente, hoje, muitas pessoas não pregam sobre as repreensões que Deus dá aos líderes. E, infelizmente, muitas pessoas acabam exaltando os líderes, tendo um certo tipo de idolatria, que infelizmente isso acontece. A pessoa acredita mais do que o líder prega do que na própria Bíblia. E também uma coisa que Cristo repreendeu muitas vezes, mas no futuro vamos falar sobre isso. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. No Antigo Testamento existem várias passagens, mas eu me prendi apenas no livro, tá bom? O livro de Malaquias. Muitas pessoas abrem Malaquias, só sabem utilizar, roubará o homem a Deus, mas tira de contexto, não sabe para quem Deus está falando. Né? E vamos aprender hoje o que significa a repreensão dos líderes que Deus usou Malaquias para isso. Bom, Malaquias capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4 dizem assim: Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Então, a partir do capítulo 2 de Malaquias, Deus está puxando a orelha do sacerdote, do líder religioso, para você ver que o seu líder não é invencível, não é santo, não é perfeito, e quando ele está errado, ele tem que ser puxado a orelha. Se aonde você congrega o seu líder se acha um Deus, que ele não erra e que ninguém pode repreender ele, sinto muito, esse cara não é de Deus. Ele pode ser qualquer coisa, menos de Deus. Porque Deus repreende até o líder. Vamos ver como Deus está repreendendo os líderes, né? E vamos perceber pela luz da Bíblia quais repreensões estão igualmente, infelizmente, nos dias de hoje. Se não ouvirdes e se não poupuserdes no vosso coração da honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso no coração. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, esterco das vossas festas solenes, e para juntos destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O que que Deus está dizendo? O sacerdote não está seguindo a Bíblia. Então, se ele não está seguindo, ele vai ser amaldiçoado. No Novo Testamento, essa palavra amaldiçoado, ela tem outro termo que significa perder a salvação, que Paulo cita em Timóteo muitas vezes. Então, precisamos entender que se o seu líder, onde você congrega, ele não prega a Bíblia e não gosta de ser repreendido porque ele é melhor que os outros, você que escuta esse líder também perde a salvação. Isso é uma coisa muito séria. Malaquias capítulo 2, versículos 5 a 8 dizem assim: Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Eu lhe as dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho. A muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o erro de muitos líderes hoje? A lei foi abolida. A única parte da lei que a Bíblia menciona que foi abolida, o apóstolo Paulo fala em Efésios e o escritor de Hebreus diz: a lei cerimonial de culto. O que é a lei cerimonial de culto? Abri um parênteses aqui para você. O sacrifício de animais para purificação de pecados. E algumas comidas que no meio desse sacrifício, como efa de farinha, um trigo, um bolo, também representava a purificação de pecados. O resto da Torá é válida. O resto é válido. Apocalipse fala sobre isso, 1 João fala sobre isso, Hebreus fala sobre isso, e a maioria dos líderes hoje diz: não, a lei é abolida. E como é que um cara
que se diz de Deus não tem conhecimento da Bíblia, porque não estuda o Antigo Testamento. Ainda tem gente que é pior. Tem líder que diz que o Antigo Testamento todo é abolido, mas sabe cobrar dízimo. O dinheiro ele quer saber, que dízimo nem é dinheiro. Vai estar aqui na descrição do vídeo, para os irmãos, um link do vídeo do canal sobre dízimo, mostrando que seu pastor lhe engana e mente para você sobre dízimo. Vai estar aqui dizendo sobre isso. A Bíblia vai lhe dar a verdade. Então, o líder hoje não estuda o Antigo Testamento porque é abolido, que ele diz que é abolido, não estuda a Torá porque ele diz que é abolido e quer falar de Deus. Como? Todos os ensinos de Jesus estão em cima da Torá. Está dentro da Torá. Todos os ensinos de Paulo, dentro da Torá. E é isso que Deus está falando. O teu líder não guarda o conhecimento, não guarda a mensagem, não guarda a lei. E você que escuta esse líder, você faz o quê? Você acaba tropeçando na lei. Então tome muito cuidado com o que você está se alimentando por aí, no sentido de receber a palavra de Deus. Porque olha o que diz o versículo 8: mas vós vos desviaste do caminho, e a muitos fizeram tropeçar na lei. Se diz que a lei é abolida, claro que você vai tropeçar na lei. Malaquias capítulo 2, versículo 9 a 12. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardardes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Isso é importante. Porque tem gente na igreja que faz coisa errada, o pastor põe a mão na cabeça porque tem dinheiro, porque é influente, porque tem cargo. Para o outro que não tem nada, ele não está nem um pouco preocupado. Entende? E muitas vezes, essa acepção de pessoas, ela acontece perseguição de um injusto dentro da igreja, porque o outro se sente incomodado com ele. Ainda tem isso. Versículo 10. Olha o que muitos pastores dizem. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Que agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Quando o seu líder, ele difama alguém, calunia alguém, persegue alguém e diz para você, não fale com fulano, não fale com ciclano, não fale com Beltrano. Por quê? Porque alguma coisa incomodou o pastor. Eu não estou dizendo de pecado escandaloso. Eu estou dizendo de uma perseguição que não tem embasamento, nem prova nenhuma e nem testemunha. Estou de uma perseguição injusta. Aqui está dizendo que o seu líder ele vai contra a aliança de Deus. E segundo Provérbios, isso é abominação. Um cara desse é ungido, irmãos? Não é. Ele é lobo em pé de cordeiro. Ou, como diz a profecia, falava como cordeiro, mas era um dragão. Versículo 11. Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O que está dizendo aqui? Ah, mas o que na Bíblia é abominação? A abominação é muita coisa na Bíblia. A abominação é causar intriga entre os irmãos, que eu nunca vi nenhum cara, dificilmente o pastor prega isso. A abominação é você ser dono de um estabelecimento e você ter dois preços do mesmo produto que para enganar alguém. Muitas pessoas, infelizmente, acham que a abominação só é o homossexual, o ato homossexual. Não. Tem muitas outras coisas que para Deus é abominação e que dentro de muitas igrejas acontece abertamente e muitas pessoas têm medo de falar com medo de ser perseguidas ou passar pela mesma coisa. Então Deus está dizendo que ele ama a igreja dele, que ele ama o povo dele, mas por causa do líder, do falso líder, do líder que não conhece a Deus, do líder que não está com Jesus, está adorando um Deus estranho. O Deus estranho é a Trindade. A Trindade é um Deus estranho, não existe na Bíblia a Trindade. Quem sempre está vendo as pregações do canal, você está vendo que eu estou trazendo várias vezes explicando sobre esse cuidado. Existe um Deus verdadeiro? Existe. Existe Jesus Cristo? Existe. Existe o Espírito? Existe, mas não são três deuses, não. É só você abrir a Bíblia. Deixa um pouco essa ideologia diabólica, né? Que é chamado de teologia. Teologia, besta. É totalmente diabólico aquilo. Tem muita coisa ali que o dízimo e dinheiro não é bíblico, é diabólico. A teologia prega que é dinheiro. Não dou um exemplo aqui. Versículo 12.
O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Por quê? Tem muita gente hoje que vai devolver a oferta a Deus, mas está brigado com o irmão. Lembra de Mateus 5? Se você tiver brigado com o irmão, não deixa a oferta no altar e vai se reconciliar. Quantos pastores pregam para você isso? Nenhum. Porque não está preocupado com a sua salvação, irmão. Está preocupado com o seu dinheiro. Quando você vai devolver a oferta para Deus, que oferta é dinheiro, concordo, é bíblico. Você vai devolver a oferta que representa o dinheiro. E você brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com o irmão, brigou com o chefe. Você não resolveu esse problema de briga, essa intriga. Você vai devolver a oferta? Deus não recebe. E o seu pastor diz que Deus está recebendo. É um Deus estranho. Contrário à Bíblia. Malaquias capítulo 2, versículos 13 a 16 dizem assim: Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não mais olha para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, não seja desleal. Então aqui está dizendo que tem muito pastor que está aí no culto chorando. Senhor, me ajuda. Senhor, não sei. Esse showzinho do inimigo. Que coisa de sacerdote falsificador, esse teatro. O que, que a Bíblia está dizendo? Que tem muitos desses que traem a mulher, encobre de violência. O que é cobrir de violência? Agredir a mulher fisicamente, agredir a mulher psicologicamente. Quantas mulheres de líderes, de pastores sofrem o inferno na mão desses filhos do diabo? Eu conheço. Não vou citar nomes, eu conheço. E a Bíblia diz que aquele que age com violência para Deus é o mesmo que está traindo a sua esposa. Não sejais desleais. Olha só como isso é pesado. Então, você, mulher que assiste esse vídeo, se o seu marido lhe agride fisicamente, psicologicamente, ou se a tua esposa lhe agride verbalmente, psicologicamente e fisicamente, para Deus já é permitido o divórcio. Mas você não vai poder casar de novo. Nesse caso, que isso não tem um outro vídeo que eu vou fazer para vocês. Mas a situação é bem séria. Deus odeia, abomina a violência. Quantos pastores pregam isso aqui para vocês? Nenhum. Eu nunca vi. Malaquias 2,17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bons olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Muitos irmãos cristãos que se dizem cristãos faz tanta coisa errada, engana, mente, rouba, trambiqueiro, trai a mulher e esquece que Deus tem um juízo. E acha que está tudo bem. Paulo diz: ninguém zomba de Deus. Não brinque com Deus verdadeiro. Se arrependa. Agora, Malaquias 3. Finalmente chegamos. Malaquias 3, versículo de 1 a 3 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vós, de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O que significa isso? Quando chega o verdadeiro profeta, o verdadeiro atalaia de Deus, ele prega contra tudo que é errado diante de Deus. Ele não está preocupado com a tua placa da igreja. Ele não está preocupado se o cara é pastor. Não. Isso não interessa para ele. Eu vou levar a Bíblia, apenas a Bíblia, e o resto sinto muito. Por isso que ele coloca, quem vai suportar isso? Por que ele faz essa pergunta? Porque as pessoas estão acostumadas com a mentira, com as máscaras, com o falso evangelho, com o evangelho barato. É isso que as pessoas estão acostumadas hoje. Olha,
Nós temos que mudar de caráter. Quem é que prega isso hoje? Olha, nós temos que respeitar o nosso matrimônio. Isso aí muitas pessoas pregam. Então, quando tem certos assuntos bíblicos, as pessoas não querem ouvir. Como diz muitos influenciadores cristãos, eu não falo porque não dá like. Eu não estou preocupado com like. Eu estou preocupado em trazer o evangelho eterno, verdadeiro, para os irmãos que assistem o vídeo. Por isso que muitos temas são duros. Eu não tenho nenhum problema com isso. Pode colocar seu comentário, sua opinião. Vamos conversar junto, beleza. Eu não estou aqui para like. Não estamos aqui para isso. Versículo 3. E acertar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor terão oferta em justiça. Lembra do ouro lá em Laodiceia? Está aqui, ó. Vai ser limpo, o caráter dele vai ser limpo, as ações dele vão ser brancas. Aqui no caso, a figuração é a prata. Para você ver que haverá mudança de vida. Porque tem gente que entra na igreja, está lá 10 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos e não muda. Parece que está pior que os pios do mundo. Impressionante, né? Malaquias 3, 4 a 6. E a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista e seu salário, e a viúva e o órfão, e os que pervertem o dinheiro do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus for fazer juízo, Deus está falando isso aqui para os líderes. Irmãos, não esqueçam, isso aqui é o juízo para os líderes, para os pastores, para quem está líder. E tem pastor que é feiticeiro, que é adúltero, que mente, que defrauda o salário, que não quer pagar as coisas direito, defraudo, não vou ajudar o necessitado porque eu não vou deixar de comer meu camarão para ajudar o povo da Amazônia, como teve aquela música lá do Evangelho de Fariseus. Tudo esses caras, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Esses falsos profetas são tão mortos porque Deus tem misericórdia para que eles se arrependam. Mas tem um limite para isso. Vai ter um limite, vai chegar um momento que não vai ter mais chance. Tá bom? Malaquias capítulo 3, versículo 7 a 9. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Aqui vem uma expressão que o seu líder mente para você. Olha o que diz Malaquias 3, 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em quem te roubamos? Nos dízimos nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Esse aviso é para o líder. Você não escutou errado. Deus falou que quem está roubando o dízimo é líder, que está desviando dinheiro, fazendo caixa dois, como em muitos escândalos de igreja nós vemos aí acontecer. Não vou citar nomes por respeitar. Não as pessoas que fazem isso, mas os membros estão sendo enganados por essas igrejas. Tá bom? Malaquias 3, versículo 10 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até não haja lugar suficiente para o recolher. E por causa de vós repreendeu o devorador. Ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos entender isso aqui. Quem é que está desviando dízimos de acordo com o contexto de Malaquias? O seu líder, o seu pastor. Não estou generalizando aqui. Não entenda isso. Não estou generalizando, estou dizendo o que acontece em alguns lugares. Aqui está dizendo que Deus já repreendeu o devorador. Algumas congregações que não lê Bíblia, que só engana o povo, diz que devorador é um demônio. Não é. Esse devorador é uma espécie de gafanhoto que destruía as plantações. Dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro. Mais uma vez, dízimo na Bíblia nunca, nunca, nunca e nunca foi dinheiro. Seu pastor está mentindo para ti. Ele está mentindo. Ou ele não sabe. Eu prefiro acreditar que ele não sabe. Porque se ele estiver mentindo, é muito mau caráter mesmo, né?
Por isso que ele coloca alimento. Dízimo era alimento, comida. Por isso que diz, para que haja mantimento. Mantimento não é dinheiro, mantimento é comida. Entendam isso de uma vez por todas, irmãos. E para quem era esse mantimento? Deus colocou no versículos atrás o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro e o levita. O seu pastor não é levita, né? Então ele não pode receber dízimo. Interessante, né? Sabia disso? O dízimo ele é alimento e o seu pastor não pode receber, ele não é levita. Os apóstolos em Atos recebiam ofertas, não era dinheiro. Aí a pessoa interpreta errado, te ensina errado, você está sendo enganado pelo sistema de Babilônia. Malaquias 3, 13 a 15. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem temos falado contra ti? O seu pastor, quando muitas vezes prega, ele fala palavras contra Deus. Não é isso que lá em Daniel diz que o chifre pequeno falaria palavras contra o Altíssimo? A doutrina falsa, palavra contra Deus. Palavra contra a Bíblia. Eu já vi vários pastores de nome que em alguns pontos, não são todos, alguns pontos pregam heresia, sem saber. Eu acredito que ele saiba, porque não estuda. Ele segue a teologia diabólica que é Babilônia. Ele continua. Mas vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante dos seus exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Olha só. Tem gente que é líder, que deixa de fazer tudo certinho, tem gente que faz tudo certinho. Tem. Não podemos ser injustos. Mas ele vê que os soberbos, os que roubam, os que mentem, os que adulteram, o que ele pensa? Não vai acontecer nada com eles. Eles têm uma vida melhor que a minha. Então você que é líder, que assiste essa repreensão e você faz tudo certinho, por favor, continue no caminho certo. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei a luta que é. Eu também passo por lutas. Mas Deus é contigo. Continue seguindo. Malaquias 3, 16 a 18. Então aqueles que temeram o Senhor falarão frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E o memorial foi escrito diante dele, para que tentar o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como o homem poupa ao seu filho que o serve. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, na volta de Cristo, Deus vai separar quem serve a Deus e quem não serve. Aqui é para líderes. Meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus os guarde e que a verdade continue entrando na mente de vocês, na vida de vocês e que ela possa limpá-los, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Deus os abençoe. Um ósculo santo a todos.